Olá! Conectando, Facebook, Instagram, todos aqui. Vamos ver se o título ficou certinho. Acho que ficou. De qualquer maneira, eu vou colocar aqui nos comentários e fixar. Fixando o comentário, ok. Quem tá aí, dá um oi, porque eu não vi quem entrou. É Facebook, é Instagram, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Hoje, então, não sei se tá aparecendo aqui no Face também, mas hoje eu vou fazer a review da série Sex Education. Então, essa série é super divertida. E eu vou dar os meus pitacos de sexóloga, informação sobre essa série. Então, antes, né, pra quem tá chegando aqui no canal agora, eu sou a Larissa, sexóloga em formação. Tô fazendo a pós-graduação em educação e sexualidade. Já era pra eu estar me formando esse mês, mas por causa dessa confusão toda, né, as aulas estão paralisadas aí por um tempinho, suspensas, e não sei quando eu vou me formar. Isso é uma boa notícia pra vocês, porque vocês ganham desconto com as consultorias comigo, e o curso que eu tô vendendo também tá com preço super em conta. Então, Sexualidade Repaginada começa em menos de uma semana. Deem uma olhada nos meus posts, tem mais informação. E pra quem quiser mais detalhes, é só me mandar PV, que eu dou todos os detalhezinhos que vocês me perguntarem. Consultorias online também estão disponíveis, tanto individuais quanto para casais, trisais, etc. Ou para família também. Que mais? Essa semana, né, ontem, no domingo, foi o dia do orgulho LGBT. Era pra eu ter conseguido fazer uma live com o meu amigo Leandro. A gente tentou várias vezes, não deu certo, aí eu fiz sozinha, principalmente contando a história da revolta de Stonewall. É uma história pesada, mas é bem legal, e aí eu comentei sobre todos os outros assuntos que a gente vai falar, porque eu remarquei com ele pra sexta-feira, às 10 da manhã. E na quinta-feira, porque geralmente as minhas lives são terças e quintas às 19 horas. Quando eu faço sozinha, eu faço tanto no Face quanto aqui no Instagram. E depois fica gravado no IGTV, quando tem no Facebook, fica no Facebook. E depois eu ponho no canal do YouTube, que é Larissa SR Pombo, assim como o Facebook e o Instagram também. E na quinta-feira, agora, às 19, eu vou entrevistar um trisal, que são de 3 rapazes, que moram em Floripa. E o arroba deles no Instagram é Vida de Trisal, tudo junto. Então vai ser uma entrevista bem legal. Eu já entrevistei um trisal que era um homem e 2 mulheres, que é o 3 Vidas Inteiras. Já entrevistei uma amiga minha de Curitiba que tem um relacionamento com mais 3 pessoas e quase todos se relacionam, essas 4 pessoas, exceto os 2 homens, porque um dos homens é hétero. Então eu tô trazendo algumas pessoas que estão vivenciando essas configurações não monogâmicas, éticas e consensuais, de formas diferentes. Eu não quero trazer só trisais, né, ou só trisais com um homem e 2 mulheres, como a maioria acha que a maioria é, porque na verdade nas procuras online é o que mais aparece, mas em procuras online de pesquisas, de fantasias e tal, na verdade é mais procurado 2 homens e uma mulher, e é mais comum ver em estatísticas que tem mais trisais, na verdade, homoafetivos, tanto de homens quanto de mulheres. Então é interessante a gente quebrar um pouco esse estereótipo de que a gente acha que só tem um homem com 2 mulheres por aí, que não é bem assim. Ah, Carol, tudo bem? Que mais? Bom, de recadinhos pra começar, acho que é isso, fora que, né, por favor, se inscrevam no meu canal do YouTube, que é um pequeno feto, e deem like, deem coração, coloquem comentários. Quem comenta aqui ao vivo no Instagram,
Se puder deixar comentário lá no IGTV depois, deixa por favor, porque eu fico de coração partido, porque os comentários vão embora. E compartilhem para quem vocês acham que precisam dessa informação, ou que vão gostar, ou até que não vai gostar tanto, mas precisa de uma reflexão, ou que tá precisando de um empurrãozinho para uma ajuda profissional nessa área de relacionamento, sexualidade, lembrando que engloba muito mais do que só o ato sexual. É muito da identidade da pessoa, da expressão, de como ela se coloca no mundo. Vamos para a review, a resenha do Sex Education. Então, é uma série da Netflix, é uma série britânica. Ela foi criada pela Lauren Nunn. Desculpe se eu estiver pronunciando errado, gente. Eu acho que é assim. O sotaque britânico eu acho bem gostoso, então isso já é um ponto favorável para várias pessoas. Eu vi resenhas diferentes e várias pessoas comentando sobre isso. Muitas pessoas elogiaram também a trilha sonora, muitas músicas que o pessoal gosta. Ela foi lançada em janeiro do ano passado, então em 2019, a primeira temporada, e janeiro deste ano, de 2020, a segunda temporada. Já tá confirmada a terceira, mas eu não sei nem se eles já gravaram ou não gravaram por causa dessa confusão toda da pandemia. Eu nem sei como é que tá essa situação. Mas, a princípio, tem sim, né? O final da segunda temporada deixa esse gostinho de continuidade mesmo. E a Netflix geralmente tem pelo menos até a terceira temporada. E eles realmente já confirmaram, então vamos torcer, porque realmente a aceitação dessa série foi muito alta. Então você vê aí, geralmente, em sites diferentes, uma aceitação de 90 e poucos %. Então tem muito mais elogios do que críticas à série. São 2 temporadas com 8 episódios cada uma, com 50 minutos mais ou menos por episódio. Então são 16 no total por enquanto, né? Juntando as 2 temporadas. É uma comédia dramática. Também pode ser enquadrada em comédia erótica, pelo assunto em si. E drama teen, né? Com esse de adolescente, né? Vida de adolescente na escola. Então, obviamente, pelos personagens e aonde acontece a história, tem muitos clichês. Mas tem muitos estereótipos e clichês que são trabalhados, às vezes, de maneiras diferentes. E isso que encanta muito nessa série. Ela é uma delícia, ela é bem leve. Eu já ouvi críticas no sentido de que assuntos que poderiam ser aprofundados. Teve uma pessoa que falou que todos os assuntos ficaram muito na superficialidade e que poderiam ter sido muito mais aprofundados, especialmente um que eu já vou falar daqui a pouco. Mas eu acho que, na verdade, a intenção dessa série é justamente essa, é de ser leve e também de normalizar muitas das questões que são consideradas ainda problemáticas socialmente e que eles acabam tratando com naturalidade. Acho que um ótimo exemplo disso é Otis, que é o personagem principal, que é hétero, e o melhor amigo dele é o Eric, e o Eric é homossexual. E não se tem problema nenhum, eles até tem um momento que dançam juntos lá no baile da escola e tal, e não tem essa problemática. Eu fiquei até nessa expectativa, meu Deus, agora vai ter bullying com esses dois aí, né? A amizade deles não tem. O Eric acaba sofrendo com bullying e outras questões, até de agressão, quando ele... Enfim, mais lá pra frente, que eu já vou tocar nesse assunto. O Eric é um personagem bem... com muitas questões ali. Então, se passa nesse quadro, né, de colégio, de ensino médio aí. E o personagem principal, o Otis, tem uma mãe que é psicóloga e sexóloga, a doutora Jean. Então a comédia já começa aí com essa relação dos dois.
Eles moram só os dois, ele tem essa questão que aparece mais na segunda temporada do abandono do pai dele, né, da ausência do pai dele na vida deles. E na verdade a segunda temporada mostra mais o porquê que o pai dele foi embora. Eu vou dar spoilers, né? Vocês já viram que pra comentar sobre essas coisas que eu faço, as reviews, não dá pra falar muito sem spoiler, mas eu não vou dar spoiler, vou tentar dar o mínimo de spoiler possível pra também as pessoas que não viram quererem ver, ou as que não lembram direito terem vontade de rever, enfim. Eu na verdade, tive que rever algumas coisas e procurar de novo, porque eu sou muito desmemoriada pra detalhes de série, de filme, de qualquer coisa, mesmo que eu ame. Então, nome de personagem... Nossa, eu nem me dei o trabalho de pegar nome de atores, atrizes, porque acho que não vem ao caso. Então, de personagens principais, né, além desses dois, o Oates e a mãe dele, a Dr. Jean, tem esse amigo dele, que é o Eric, e aí também tem a Maeve, que é uma garota super inteligente, mas ela tem esse ar super rebelde, principalmente na primeira temporada, com uma vida bem mais densa e problemática, e a gente vai entendendo, principalmente na segunda temporada, esse drama todo dela, e inclusive o porquê de certas decisões na primeira temporada. E até colocaram aqui, o Eric sofreu muito. Sofreu, tadinho. Mas ele, ao mesmo tempo, recebeu muito apoio, né? Isso que é legal, porque, na verdade, com todas as questões que envolvem a vida dele, eu acho que poderia ter sido bem pior. Mas ele passa pelos perrengues dele, mas também acaba encontrando bastante apoio, que é bem legal de ver também. Eu não sei se eu falo todos os nomes aqui que eu anotei, ou se eu falo mais dos assuntos, e aí talvez puxando esses nomes com os assuntos em si, que eu acho que os assuntos que são mais legais de eu estar colocando a minha visão técnica, né? Então, essa série passa com essa leveza e a comédia todas essas questões tão importantes, muitas questões, com essa leveza. Então, eu acho que a gente acaba aprendendo sem nem perceber direito. Então, tem desde a timidez muito forte do Oates, tem essa problemática na primeira temporada que, apesar dele ter a mãe sexóloga, terapeuta e tal, ter esse... Já normalmente já teria, né, sendo virgem já nessa época da escola, que na adolescência, que o pessoal já tá se descobrindo sexualmente, iniciando sua vida e transas e tal. E tanto ele já tem essa problemática normal, e com a mãe sendo sexóloga, isso agrava ainda mais. Tanto é que ele às vezes até... Ele na primeira temporada tem esse problema até de se tocar, né, de praticar masturbação, e aí ele deixa uns vestígios pra fingir pra mãe que tá tudo bem, que ele tá fazendo, pra ela não achar, pra não ficar analisando ele como uma profissional em vez de ser a mãe, né? E tem esse embate também dela, às vezes, acabar invadindo a privacidade dele na primeira temporada. Depois ela começa, na segunda temporada, a respeitar melhor. E ela é uma mulher separada e acaba tendo parceiros diferentes. Eles vão pra casa dela e tal. Então tem muito desse constrangimento do Oates de vários caras... confundirem a porta do quarto dele com o banheiro. Que ela indica, mas indica mal. E mais de uma vez um cara acaba abrindo a porta do quarto do Oates. Enfim, tem sempre esse lance da comédia pra deixar o lance mais descontraído. Oi, Leilinha, tudo bem? Rafael também, olá.
Na primeira temporada também tem bem forte a questão de bullying, principalmente do Adam, que é um personagem que a gente vê uma transformação muito grande durante, né, dessa primeira para a segunda temporada. A gente entende melhor por que ele é tão agressivo e ele tem esse estereótipo do macho alfa, né? E na verdade tudo começa tem esse nome e tudo mais de Sex Education, porque o Adam tá namorando a Amy, que também é bem padrãozinha, e ele tá com dificuldade de chegar lá quando tá com a Amy, e aí ele acaba tomando remédio pra ver se consegue, e no fim acaba não conseguindo baixar a empolgação do ser. Cadê? Aqui falaram, Adam parecia autista até. Então, ele tem uma personalidade muito fechada, justamente por causa, depois a gente entende melhor na segunda temporada, por causa do pai dele, né? O pai dele é diretor e tem essa educação muito rígida, muito restrita, muito machista, muito normativa em muitos sentidos opressores. Então ele acaba lidando com esse problema todo, e a falta de carinho e amor que o pai demonstra por ele também acaba atrapalhando muito na relação dele e dele com ele mesmo. E aí quando acontece que ele tá lá com o efeito do remédio e não consegue passar daquilo, acaba que a Maeve convence o Oates de ajudar a dar conselho pro Adam. Aí é muito engraçado que eles estão lá naquele banheirinho lá meio abandonado, né? Então fecha a porta pra privacidade e tal. E aí o Oates acaba ajudando o Adam se acalmar. No fim, a Amy acaba terminando o relacionamento com ele. Mas o Adam tem muito de ficar fazendo bullying atacando o Eric, né, pelo Eric ser homossexual. Nem pega tanto na questão do racismo, que é uma coisa que tem gente que acaba criticando também, que acaba ficando uma coisa mais leve, a questão do racismo no filme. Mas é aquilo que eu falei, eu acho que é mais uma naturalização do que realmente ficar na superficialidade. Até porque na segunda temporada a gente acaba entendendo muito melhor algumas coisas que estão acontecendo que a gente não entende na primeira temporada. E talvez se aprofunde ainda mais, provavelmente, na próxima temporada, na terceira. O povo se dando oi. Boa noite, Ana Maria. Eu tô meio perdida aqui, gente, nos comentários. Às vezes eu me distraio, desculpa. Então, vamos lá. Outra questão da namorada do Adam, né? Na segunda temporada fica bem clara a questão do assédio. Ela acaba passando por um abuso no ônibus. E às vezes a gente pode achar aquilo muito ridículo, né? Dela não entender pelo que ela passou. E aí a Maeve, como amiga dela, aí mostrando a sororidade. Sempre me enrolo pra falar essa palavra. Que é essa ajuda e união das mulheres, né? Indo contra a rivalidade feminina, que na verdade é uma coisa incutida pelo machismo mesmo. A Maeve mostra pra ela, convence ela de denunciar, faz ela entender que ela passou realmente por um abuso, e aí ela começa a ter problemas pra ir pro colégio, pegar o ônibus. Ela acaba decidindo vários dias ir a pé, pelo medo, né, depois que caiu a ficha. E aí até que um grupo de amigas vai até o ponto de ônibus dela pra ajudar ela a entrar no ônibus. É bem, bem legal. E mostra que mesmo que elas não sejam tão amigas, tem esse e outros momentos da série que mostram essa união das mulheres, né? Como é importante elas entenderem que todas tem um momento que elas veem bem isso, que tem uma professora que coloca várias meninas juntas e elas percebem que
elas têm muitas dificuldades de achar alguma coisa igual entre elas. A única coisa que elas acabam achando é que, independente de como elas são, aparência, como elas se comportam, só por elas serem mulheres, todas elas passaram por assédio ou coisa pior. Então, isso que acaba unindo elas, a questão de gênero é muito nítida. Quais seriam as mensagens mais importantes do filme? Nossa, é difícil ver um. Eu tô citando várias coisas importantes justamente por isso, porque passa de uma forma muito leve muitos assuntos que são pesados às vezes, ou que são muito importantes e que ainda é muito tabu, é muito complicado de ser falado e de ser vivenciado, né? Tem muita coisa que é passada na adolescência, mas tem muito adulto que ainda tem problema. Mostra questões, inclusive, dos adultos tendo conflitos nos relacionamentos e na vida erótica, sexual deles. Então, isso que é bem interessante do filme, que tem, não é só quem tá começando a vida amorosa, sexual, afetiva, descobrir, né, a própria identidade, mas na vida adulta também, em várias fases diferentes, né? A questão de casamento, depois separação e outras parcerias, enfim. É muito legal o filme, a série. Falei da Amy. O Jackson foi um período o namoradinho da Maeve, né, que é uma das personagens principais. E o legal é que foi super naturalizada a questão dele ter sido adotado por um casal de 2 mulheres. Não deixa claro na série, pelo menos não que eu me lembre, se elas são lésbicas ou se elas são bissexuais, pansexuais, omnissexuais, enfim. Mas é um casamento lésbico. E elas adotaram ele, e isso é uma questão que passa super naturalizada, que eu achei legal de se naturalizar, porque são pessoas que se amam e que querem viver a maternidade. E todo esse conflito, né, da própria criação da criança, do adolescente, esse conflito de querer o melhor, e elas estarem, principalmente uma delas, de estar querendo forçar aquela coisa, porque ele é um ótimo atleta, um nadador, mas chega uma hora que ele não quer mais aquilo pra ele. E ele tem essa dificuldade. Então, tem esse conflito e no fim acaba se resolvendo. Ou então, aqui nas perguntas, ou na sua opinião, qual a mais importante para a grande maioria das mulheres? Eu não diria só das mulheres, mas que mais uma vez os problemas estão enraizados no patriarcado, estão enraizados no machismo. E aí, se a gente entende isso, a gente entende que o padrão idealizado, europeu, branco, homem, hétero, cis, é que desdobra todos esses problemas. Por isso que se a gente não entende que todas essas lutas são conectadas, a gente não entendeu o recado direito. Então, é o racismo, é o machismo, é o feminicídio, é a questão de aborto, que eu já vou falar. Então, enfim, tem uma série de questões que eu vou comentar várias ainda, e são todas enraizadas, o problema, no machismo, no patriarcado. Então, a importância do feminismo, que, de novo, não é a supremacia feminina, não é o femismo. O feminismo é a igualdade entre as pessoas, independente do gênero. Então, é muito importante a gente perceber que todos esses problemas, quando a gente vai analisar, vai acabar no machismo de novo. Então, acho que de geral, de apanhado, eu diria isso. Vamos lá. Se tiverem mais perguntas ou comentários de quem assistiu, coloquem aí que a gente vai batendo esse papo junto. Agora eu vou passar pra Ola. A Ola foi namoradinha do Oates um bom tempo. E os dois eram virgens, então tinha todo aquele nervosismo, tal, dos dois quererem fazer. E no fim não deu certo os dois. Não conseguiram fazer a primeira vez os dois e tal. E aí
mais tarde, a Ola acaba percebendo que ela tá desenvolvendo sentimentos e atração pela amiga dela, Lily. E aí as duas acabam se descobrindo bissexuais ou pansexuais, omnissexuais, não sei. Mas que não são hétero, né? Que até então elas só tinham tido atração por meninos. E as duas acabam ficando e tem várias cenas muito fofas das duas. Tem uma pergunta aqui bem polêmica que eu já vou comentar, que é um assunto bem importante que eu anotei aqui. Então as duas, né, a Lily, inclusive uma menina que escreve contos eróticos alienígenas, que é muito, muito engraçado, muito legal. E ela tem vaginismo, então é aquela dor na penetração. Então ela até mostra um momento, tipo uma maletinha que ela tem com as próteses de tamanhos diferentes que ela vai treinando e tal. E tem toda uma técnica que ela tá fazendo tratamento pra conseguir superar essa dor anormal, né? Mais do que deveria sentir com penetração. E aí, uma cena que eu até comentei já na live que eu fiz com a minha amiga Júlia Ferraro, sobre masturbação, é a cena das duas juntas e elas estão iniciando a vida sexual delas e tal. E acaba meio que empacando. Eu não lembro exatamente o que acontece, que elas não sabem como continuar. Uma delas tem esse impasse, e aí a outra, peraí que eu tenho uma ideia. E então elas continuam as carícias até que uma hora cada uma se toca do jeito que se tocava sozinha antes. E aí elas conseguem, né, ter os orgasmos que elas queriam, sem precisar tá uma fazendo na outra ou ensinando a outra. Naquele momento foi aquela coisa de masturbação lado a lado que foi gostoso para as duas. Então é bem legal de ver esse desenvolvimento todo das duas se descobrindo, e é muito bonitinho. Não sei se eu teria mais alguma coisa. Acho que é legal de colocar também que a Ola, quando ainda tava namorando o Otis, a Ola é filha de um cara que a mãe do Otis contratou pra consertar algumas coisas na casa. E eles acabam namorando e fica essa confusão. É o Jacob. Jacob? Jacob. Então, o Jacob acaba, né, se engraçando lá com a doutora Jean. E daí tem uma hora que eles falam que não vão continuar porque os filhos estão ficando, e aí vai ficar... vai deixar eles com constrangimento, eles não querem atrapalhar. Mas no fim não tem jeito, eles acabam ficando juntos. E esse desenrolar dos quatro aí é muito engraçado. O Jacob acaba falando pra doutora Jean, né? Porque ela tem uma hora que ela acaba analisando ele e ele acaba jogando na cara dela que ela analisou ele todo errado. Ela acha que o que ele fez com ela, ele faz com todas ou quase todas as mulheres nas casas onde ele trabalha, né? De ser o mulherengo. E aí ele fala que ele já tá viúvo há um tempo, eu não lembro quanto. E que ela é a primeira mulher que ele tá ficando depois que ele ficou viúvo. E que ele tá apaixonado, enfim. Mas eles têm esses vai e voltas. Na segunda temporada também tem essa questão do pai do Otis, que ficou muito ausente. E aí explica por que da separação. Porque o Otis acabou vendo o pai, que também é psicólogo, que acabou... o Otis viu o pai transando com uma das pacientes dele. E aí ele conta pra mãe e eles se separam. Então ele acaba separando e ficando muito ausente. E no fim acaba mostrando esse... Ele tem a aparência de sucesso, mas não é, né? Ele é escritor, mas é mais marketing do que realmente bom.
psicólogo não é tão bom assim, tem problema do livro que ele escreveu junto com a doutora Jean, quando eles ainda estavam juntos. É um bando de confusão. Não é um bom pai, não foi bom marido, mas é um cara bonitão e que tem toda uma pompa que quem vê de fora parece que é um cara de sucesso. E não é bem assim. E o lance que eu ia falar é que a doutora Jean tava já namorando com o Jacob quando o pai do Oates reaparece do nada. Aí, além de confundir o Oates, e aí depois o Oates percebe que não era tanto por ele, mas sim porque ele levou um fora da mulher com quem ele tava antes. E aí ele ficou carente e voltou pros dois pra cobrir essa carência. Não é porque ele realmente sentia falta, né, do Oates e tudo mais. E aí, no fim, acaba aquela sedução, aquela tensão entre a doutora Jean e o Jacob, o pai do Oates, e eles acabam se pegando lá uma vez, transando uma vez. Então é toda uma problemática com o Jacob por causa disso e tal. Enfim, e o final da doutora Jean, ela tá grávida, no fim da segunda temporada. Deixa eu ver se eu perdi muitos comentários aqui. O pessoal dando oi. Oi, Cris. Vamos lá. Rafael falou que gostou da conversa, legal. O pessoal se dando oi. Rafael perguntou se eu sou a favor do aborto. Eu já vou tocar nesse assunto porque é uma questão bem pesada da primeira temporada com a Maeve. A Simone falou, Larissa, eu chego atrasada, mas eu chego. Isso aí. O importante é estar aqui. E distribuam. Aproveite e compartilhe aqui, se puder. Agora no replay. A questão da Maeve, né? Ela acaba nesse namoro meio escondido, meio casual, de sexo casual com o Jackson, que é aquele garoto negro, nadador, filho das duas mulheres lá. Ela acabou engravidando e decidiu fazer aborto. Legal, né? Legalizado lá na Inglaterra. Tem vários países que tem essa questão. Eu não sei se muda muito. Dos países que eu sei, até 3 meses a mulher pode escolher fazer sem tanta justificativa. Só que essas clínicas, na verdade, elas ajudam muitas mulheres até desistir de fazer o aborto, porque tem todo um acompanhamento. Não é só chegar e fazer, na maioria das vezes. Então, quando a coisa é realmente levada a sério, ela previne muito isso e, obviamente, diminui muito as mortes por esses abortos. Porque a questão de não legalizar o aborto, os abortos vão existir independente. As pessoas que realmente decidirem fazer aborto, elas vão fazer, ele sendo legalizado ou não. Aí, se não é legalizado, vai comprar um remédio não sei da onde, leva golpe, compra remédio que não sabe nem direito os efeitos colaterais, dosagem, nada. Não tem exame feito pra saber se aquilo é seguro ou não. Tem métodos muito loucos que a mulherada se enfia coisas que não deveria jamais. Morrem com hemorragias 1000, com clínicas clandestinas, com tudo errado. Então, assim, as pessoas que querem fazer, vão fazer. Então, se é legalizado, você pelo menos faz isso de uma maneira o mais segura possível e ainda previne que pessoas que já tinham aparentemente decidido fazer a desistirem do procedimento e darem continuidade à gravidez. Então, não é questão se eu sou a favor ou não. Se eu sou a favor ou não de acordo com a minha religião, é uma coisa. Mas eu querer impedir que as outras façam não faz sentido. Então, a gente vê que nos países que legalizaram é muito mais benefícios do que qualquer outra coisa.
Rafael falou que verdade, concordo com você. Então não é nenhuma questão individual, é individual, gente. Não é porque você não quer fazer que a gente tem que proibir quem quer fazer de fazer. Então, essa questão moralista de ser contra, as pessoas já estão fazendo e não vão parar de fazer porque você não quer fazer. Então, o que eu acho estranho é que a maioria das pessoas que votam, que isso, que aquilo outro, são homens, né? Porque eu aposto que se homem engravidasse, em cada esquina, em cada padaria teria uma clínica de aborto também. Mas porque é mulher, querem colocar o pitaco deles no corpo da mulher. Então, assim, é bem complicado. Mais alguma questão, alguma pergunta em relação a esse assunto que é bem pesado? Que é bem polêmico? A gente acaba entendendo melhor a decisão da Maeve na segunda temporada, porque acaba ressurgindo lá na vida dela a mãe dela, que teve a Maeve muito nova, mais ou menos na cidade que a Maeve tá, e aí descambou pro mundo de drogas, um monte de desgraceira na vida dela, e ela aparece inclusive com um bebezinho nessa segunda temporada, né, com o irmãozinho da Maeve. E então, por esse histórico do passado dela, da mãe dela e tudo, a gente acaba entendendo melhor o porquê dela não querer, desse medo dela de seguir com essa gravidez. Acho que dessa questão que é bem polêmica e pesada, acho que foi tudo. Uma coisa que eu achei bem engraçada e legal de pontuar, principalmente por eu me especializando em não monogamia e parafilias, é a questão de um casal que ela gosta de colocar almofada na hora que eles estão lá na hora H, de colocar almofada o travesseiro, enfim, na cara do sujeito. E aí fica essa confusão, aí a princípio, porque daí na segunda temporada, a doutora Jean, que é a mãe do Otis, acaba indo num encontro lá de pais, explicando, porque teve um surto de clamídia. Aí é muito engraçado, porque até o professor lá, que não é especialista na área, mas que dá as aulas aos trancos e barrancos de educação sexual, tudo errado, ele usando máscara, tipo, nada a ver com a situação. Então, assim, gente, usando máscara pra pandemia agora, que é respiratório, tem que usar. Pra IST, pra prevenir IST, é preservativo mesmo, tanto vaginal quanto peniano. Então, assim, um ou outro, né? Não os dois ao mesmo tempo, pelo amor de Deus, porque látex com látex não vai dar certo. Rompe. E a doutora Jean acaba se pronunciando e aí propõe que ela, né, a escola acaba tendo um acordo com ela para ela atender esses adolescentes. E aí começa esse conflito, porque o Walt estava dando esses conselhos e fazendo dinheiro, né? A Maeve fez um esquema da clínica deles, porque a escola, além de não apoiar, tinha uma educação péssima, né? Então eles tinham realmente essa necessidade não suprida, e aí eles deram o jeito deles para ganhar dinheiro, e o Otis, né, a Maeve convenceu que ele tinha um conhecimento suficiente pelo histórico dos pais, principalmente da mãe, e dele ser carismático, né, dele ter esse dom de conversar com as pessoas. Aí, lógico, o conhecimento dele é muito limitado, ele acaba cometendo algumas gafes, a mãe descobre, dá um sermão nele, porque, né, ele não podia estar cobrando dinheiro por uma coisa que ele não tem formação para isso, enfim. Essa situação toda que acontece. Perdi até onde que eu queria chegar. Da máscara... Vamos lá. Essa questão da doutora Jean na escola... Assim, que eu tava falando do casal, né? Aí ela fala começa a falar com esse menino que foi pedir ajuda pra ela, falar, pô, eu não sei por que minha namorada acaba sempre querendo colocar travesseiro na minha cara. Aí ela comenta que
pode ser que seja uma parafilia. E tem várias parafilias que poderiam ser. Que seria... Parafilia são esses erotismos fora da curva, né? Esse desejo sexual por ou coisas, né, inanimadas, não seres humanos, ou só partes do corpo que não são eróticas pro padrão. E não são atos de carícias consideradas dentro do padrão. E aí, ela falou que podia ser asfixiofilia, que é esse tesão por tirar a respiração do outro, né? O breath play, ou de enforcar, ou de colocar, no caso era o travesseiro. Então, fazer essa asfixia erótica. Que também poderia ser uma fantasia com querer tá fazendo relação com fantasmas, com fantasia de mil e uma coisas. E aí, ele se assusta, ela não consegue nem acabar de atender direito, ele vai embora. Eu sei que no fim das contas, era só a vergonha da menina. Na hora que ela ia ter o orgasmo, ela tinha vergonha da cara que ela fazia. Ela achava que fazia uma cara muito esquisita, e aí queria tampar a cara dele. Pra ele não ver. Mas é legal de colocar aqui, a doutora Jean comenta que é real, que muitas das parafilias, que são esses desejos fora da curva, muitas vezes começam a se manifestar na adolescência. Não precisa ser só na adolescência, mas provavelmente as pessoas que até desenvolvem outras parafilias mais tarde deram alguns sinais na adolescência. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, falar de algum personagem? Eu vou continuar aqui. Então, aquele professor lá, né, que a princípio estava dando as aulas, é o Dr. Hendricks. Ele é muito engraçado. E ele também na segunda temporada, acho que é na segunda temporada, que ele mostra essas dificuldades que ele tem no relacionamento com uma outra professora, que é muito engraçada. Eles são muito fofinhos juntos. Mas tem vários perrengues também. É bem importante de colocar o diretor, né, o Mr. Grove, que é muito rígido, tem vários problemas como diretor, tem vários problemas como pai com o Adam. E na segunda temporada mostra o desastre que tá o casamento dele. Ele é muito frio, ele não dá ouvidos à mulher, ele não se mostra... ele não demonstra que ele deseja mais a mulher, não toca mais nela. Ela acaba fazendo algumas sessões, né, com a doutora Jean, a mulher dele, que é a... Meu Deus, esqueci o nome. Maureen Grove. E aí ele acaba brigando, fazendo mala, dormindo na escola, que dá problema. E aí no fim ela pede divórcio. Qual é o personagem de quê, meu Deus? Mais comum. Qual o personagem mais comum na nossa sociedade? Olha, é difícil. E eu acho que a gente acaba se identificando com muitas partes diferentes da maioria dos personagens, ou pelo menos no sentido de... conheço uma pessoa que passou por isso, ou passa por aquilo. Então a gente se identifica com muita coisa. Ela é bem gostosa por isso, né? Porque ela não é aquela coisa super fictícia. É muito real mesmo. Uma questão importante também do finalzinho da segunda temporada é que Oates acaba enchendo a cara e perdendo a virgindade, nem lembro direito. Acaba acordando lá com a Ruby. E lá na Inglaterra ela pede pra ele comprar a pílula, que se chama aqui de pílula do dia seguinte, gente. Mas pílula do dia seguinte não é pílula do dia seguinte. É pílula emergencial. Ou seja, assim que possível, tome, se for precisar, né? Usou a camisinha, estourou. Geralmente quando estoura, ou é porque não colocou direito, ou é porque já tava acabando a lubrificação, a pessoa dá pra sentir quando a lubrificação diminui, e a pessoa não para pra ou trocar o preservativo, ou colocar lubrificante, e acaba rompendo.
Mas no caso deles, eles estavam bêbados, os dois, e ela não acha a camisinha no quarto naquele dia, então ela decide tomar a pílula. E lá ele não pode comprar por ela, porque tem que ser a própria pessoa que vai tomar, ir lá, se registrar, colocar as informações dela pra comprar. Então teve esse momento constrangedor aí. Então é um seriado que retrata bem a sociedade de hoje. Sim, não só, eu acho que tem muitas questões ali de várias décadas pra trás também se encaixaria, só que como a gente tá hoje em dia, né, depois de muitos ganhos por várias lutas diferentes, não são tão pesados quanto seriam até algumas décadas atrás, né? Essa questão de machismo, racismo, homofobia, LGBTfobia seria muito mais complicado. Tem a questão da Vivi, que é uma negra, ela não tá nos padrões de beleza pelo peso dela e tal, e ela é super CDF, super nerd, estudiosa e tal. E aí ela mostra a afetividade dela no final da segunda temporada, né, com o Jackson, que o Jackson parou de nadar, mas aí precisa melhorar as notas, não tava indo bem, e ela acaba ajudando e falando que caras como ele, que são mais populares, dificilmente olham pra meninas que nem ela, né, percebem a existência delas. E aí no final numa apresentação lá, ele deixa claro que ele tá vendo ela. Que é bem bonitinho, a gente espera que na terceira temporada desenvolva isso aí. Então, o Oates tem a questão né, da timidez e tal. Ele acaba no final da primeira temporada conseguindo finalmente se tocar, e no começo da primeira temporada tem um episódio inteiro que é ele meio que viciado na prática da masturbação, e depois melhora. Mas que é uma coisa bem presente na vida de muitos adolescentes, né? E esse resgate com o pai dele na segunda temporada acaba mostrando muito do porquê que ele é como ele é. Outra coisa legal que aconteceu também de ter sido citada foi porn revenge, que é essa questão das pessoas exporem fotos de nudez das outras. E mais uma vez teve essa sororidade das mulheres se unirem pra defender. Teve uma cena bem interessante, né, de várias falarem que as fotos daquele órgão eram delas. Então ninguém sabe de quem é, apesar de terem descoberto entre eles lá quem foi. Enfim. Será que eu pulei alguma coisa? Bem interessante de colocar que tem um personagem também uma menina que é assexual. Então, quando ela pede ajuda pro Oates primeiro ele fica bem aquela coisa clichê que a gente que não entende a sexualidade fala. É porque você não achou a pessoa certa ainda pra ter vontade, porque uma hora vai dar certo e tal. E tem gente que não vai ter interesse mesmo, ou nunca, quando é a sexualidade estrita. Eu fiz 3 posts esse mês, porque como esse mês tá sendo um mês da diversidade, né, da visibilidade, do orgulho LGBT, cada dia teve uma homenagem específica. E aí teve o dia da assexualidade como um todo, teve o dia da demissexualidade e da sexualidade grey. Então eu fiz 3 posts diferentes, se vocês derem uma olhada nos meus posts, tem sobre isso. E nesse caso, a personagem parece que é assexual estrita, que ela não tem interesse sexual nenhum em ninguém, enfim, não existe e tá tudo bem. Não é questão de hormônio errado ou trauma, não é. É simplesmente uma assexualidade. E eu vou tocar mais nesse assunto na sexta-feira com o Leandro, explicando melhor outros tipos de assexualidade. Mas, na verdade, não tanto a sexualidade em si, porque a grey e a demissexualidade são
dentro do espectro, né, seria o alossexual, que são as pessoas que, se tá tudo bem dentro do relacionamento, é como se fosse uma consequência natural ter sexo, e o assexual estrito. No meio disso aqui, tem os assexuais na parte cinza, que eles chamam. Então, o demissexual só consegue passar a ter essa atração sexual se tem algum vínculo afetivo. Não consegue só pelo físico. E o Grey é ou raramente ou em circunstâncias muito específicas. Então, é bem legal de explicar que existe. E isso mostra, estudando a sexualidade, a gente entende bem o que eu vou falar mais na sexta-feira, que é a diferença entre orientação sexual, orientação afetiva e romântica. São 3 coisas diferentes que geralmente a gente acha que é uma coisa só, mas elas podem ser, sim, separadas. E assexuais é bem comum, porque às vezes a pessoa pode ser assexual estrita. Eu conheço um cara que é assexual estrito, então ele não tem interesse sexual nunca com ninguém. Ele é aromântico, ou seja, pra ele não tem razão de ser a questão de romance, mas ele tem a parte afetiva, que é diferente. Quando ele tem uma afetividade por uma parceria, é diferente de uma amizade. Mas ele é pan. Nesse sentido afetivo, ele é pan. Então, pra ele, não importa o gênero, ele pode sentir essa atração afetiva. Aqui no Face perguntaram, Lari, o áudio parece muito baixo. Eu aumentei tudo aqui, ele continua baixo. Vamos ver. Ai, deve ter caído aqui. Ai, caiu. Gente, perdão. Vê se melhorou. O microfone do Facebook caiu, eu não tinha visto. Melhorou, Dani? Se ficou muito ruim, gente, vai no meu Instagram, larissa.s.r.pombo, que vai estar com som bom. Foi mal aí. Tá acabando o meu tempo, inclusive. Vamos terminar aqui, vamos arredondar as coisas. A última coisa que eu queria colocar é... Ai, que bom que melhorou. Desculpa, ficou ruim no Facebook então, porque tá caído aqui um tempão, eu nem vi. Do cadeirante na segunda temporada, que se engraça com a Maeve, né? Ele tenta conquistar ela. Ele demonstra já desde o início que ele não é de todo bem. Ele tem as malícias dele. E o fim da segunda temporada ali, quase a gente quer... Meu Deus, fica com raiva dele, porque ele invade a privacidade dela. No sentido de ela sai pra comprar sei lá o que no mercado, eu acho. Ele fica no trailer lá dela onde ela mora, que ele tá morando num trailer vizinho. O Otis volta pra querer falar com ela, se desculpar, porque lá na festa onde ele ficou bêbado, ele falou um monte de besteira. E tem essa tensão entre os dois, a gente acha que vai dar certo deles ficarem, não vai. No fim, nem na primeira nem na segunda temporada eles ficam juntos. Vamos ver na terceira se vai ou não vai. E esse cadeirante com certeza vai ser um problema, porque ele não só não passa o recado pra Maeve, como ela deixou o celular em casa só porque tava no script, porque ninguém esquece o celular em casa pra ir no mercado, mas enfim. E aí, na adolescência. E aí... ele vai lá e apaga, porque o Otis deixou um recado, pediu pra avisar que ele deixou um recado, e ele apaga. Perguntinhas. Você diria que é uma série para ser vista como educativa? Para que idade ou fase das pessoas? Todas as fases. Eu não sei qual que é a fase mínima lá, é 16, eu acho. Mas de 16 pra cima, todas as idades. Todas, porque ela é muito leve, muito tranquila, muito divertida, ela é engraçada, ela é comédia, então tem muita coisa engraçada e vale super, super, super a pena. E você se envolve com a história de muitos personagens, é muito legal. Então, né, por mais que tenham essas problemáticas, às vezes até muito pesadas, ou só de conflito, né, interno, é trabalhado de uma maneira muito leve. Obrigada pelos coraçõezinhos, Crisal.
que mais, gente? Acho que é isso das coisas que eu anotei aqui. Se alguém tiver mais algum comentário, porque também tá acabando, acho que em uns 3 minutinhos. Qual é a série? Ah, eu coloquei aqui no Face, mas acho que não tá aparecendo o título. Sex Education, da Netflix, Dani. Gente, acho que eu cobri tudo que eu anotei aqui. Lembrem de compartilhar isso daqui para as pessoas que viram e que não viram. Coloquem nos comentários se vocês concordam com o que eu coloquei, o que eu deixei de falar. Concordam, discordam, do que vocês mais gostaram da série, pra quem assistiu. Pra quem não assistiu, vai lá na Netflix assistir. Sex Education é muito, muito, muito bom. Eu tô louca pra terceira temporada, espero que venha mesmo. E relembrando que eu tô vendendo essa... Semana que vem já começa a sexualidade repaginada. Tô super animada por esse curso online, tá com preço super, super, super em conta. Dei uma olhada nos meus posts pra ler a respeito. E para mais informações me mande PV. E consultorias online também estão disponíveis. Para mais detalhes e marcar o seu horário também é só me contatar. E para quem, inclusive, comprar o Sexualidade Repaginada, vai ter desconto em até 4 consultorias comigo. Para mais detalhes também, PV. Gente, obrigada, várias pessoas, palminhas e parabéns, muito obrigada. Carol. E compartilhem, deem like, se inscrevam lá no meu canal do YouTube, que é um pequeno feto, Larissa SR Pombo. Espalhem, por favor, ajudem, né? Eu nessa profissão que tô renovando aí, repaginando também a minha vida profissional, não é das mais fáceis estar começando essa vida numa profissão que é rodeada de tabus, fala de tabus, né? Uma mulher falando de sexo, e aí ainda essa pandemia louca. Então, assim, me ajudem. Espalhem conhecimento, espalhem essa luta a favor do feminismo, que é a igualdade entre as pessoas independente do gênero. Tudo que falarem que não seja dentro disso, daí não é. Eles estão mascarando e não é feminismo, tá? Então, alguém quer colocar alguma última pergunta? Algum último comentário, que daqui a pouco vai terminar o horário de 1 hora aqui. E eu vou ter que encerrar. Obrigada pelos milhões de coraçõezinhos. Adoro o amor. E eu tô gostando muito de fazer... Isso, Girl Power, Carol. Eu tô gostando muito de fazer essas reviews de filmes e séries. Então, me ajudem lá no YouTube a espalhar isso daí também, aqui no GTV. E é isso, gente. Quinta-feira tem com o Trisal. E às 19 horas. E 10 da manhã de sexta vai ter a minha com o Leandro, que é psicólogo e também tá fazendo pós. Eu tô fazendo em educação, em sexualidade, e ele em terapia sexual. Ó, aqui apareceu mais 2 minutinhos. Querem deixar mais alguma pergunta? Querem fazer qualquer pergunta, mesmo que não seja do seriado, da série, eu estou à disposição mais um pouquinho mais de 1 minuto e meio. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Aqui no Facebook. Aqui. Adoramos o amor também. Vou assistir a série e comento depois. Boa, Dani. Obrigada. Assista mesmo, porque é super divertido. E agora no momento eu tô viciada em Vikings, gente. E aí, em algum momento eu vou dar a minha review dos Vikings. Porque essa questão de religião com a sexualidade, a cultura... É muito doido esse confronto cultural, né? Esse baque cultural e essa questão de casamento, de o que é o que não é traição, de monogamia e não monogamia. É bem presente na série. Perguntaram, como você se sente durante essa pandemia? Olha, gente, seres humanos acabam ficando um pouco instáveis, né, nessa confusão. É difícil planejar as coisas, né? Então, é desafiador, mas no balanço geral está positivo. Então, eu tô, né, bem ativa aqui com os estudos e com o trabalho.
E quanto mais consultorias aparecerem, mais gente comprando meus cursos, mais feliz eu ficarei, porque tô levando o meu trabalho para mais pessoas, né? E é muito, muito delicioso quando as pessoas me dão um feedback positivo. Ai, que tá acabando aqui, foi muito legal. 10 segundos, gente. Obrigada. Espalhe o amor. Deixe seus comentários no replay, por favor. Tchau.